Olá, gente, saudações, um abraço para vocês. Está no ar mais um Pitocast. Sou o Jair Eduardo, editor do Pitoco e do podcast. Recebo hoje um profissional da área da construção civil em Cascavel. A maior cadeia, uma das maiores, né? É a cadeia da construção civil, que abrange N outras atividades no seu entorno. Me refiro ao Natuane Costa, muitos o conhecem por Nato, né? É o nosso entrevistado de hoje. Natuane, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Obrigado do convite, Jair. Espero contribuir aí e passar um pouco de informação. Perfeito. Quero registrar a presença da Raquel aqui no estúdio também. Obrigado, Raquel, nossa engenheira agrônoma. Também sócia e quem manda lá na construtora, não é assim? Vamos concordar com isso ou não? Tanto que é Schneider e Costa, né? Isso. Eu sou Schneider Costa, tá na frente, né? Schneider está na Então, frente e ela que manda. Essa é a ordem natural das coisas, né? Inclusive, eu sou um dos poucos que me conhecem assim pelo sobrenome da esposa, né? É verdade. Porque é o Nato da Schneider, né? O Schneider é o Nato da Raquel. Você virou alemão, então, de repente, Sim. Nato Schneider. Sim. Tá bom. Nato, você, conversávamos aqui informalmente fora do ar para tentar entender a sua caminhada de Enéas Marques até Cascavel, né? E foi exatamente um programinha, né, de computador, quando falo programinha de forma carinhosa, um software, né? É que te encantou num primeiro momento, te tornou professor da área e trouxe para esse mundo dos projetos, que depois virou um empreendimento, não é? Dá para relatar um pouquinho aí dessa sua... saindo da infância, né, Renato? Como chama-se hoje, um pré-adolescente, e você já estava trabalhando ali no segmento de alguma forma, né? Então eu vou contar de volta a história rapidinho. Eu até os 13 anos eu era mais esportista, fazia outras coisas. Mas goleiro, sempre, né? Futebol, mas sempre trabalhando. Matador. E sempre trabalhando já. Né? Além de jogar futebol, a gente gostava de vender coisa na escola. Eu sempre fui assim, comerciante, vamos falar. Sim. E comecei a trabalhar no materiais de construção em Enéas Marques e o dono do material, engenheiro, me ensinou, fazer projetos, eu uso esse sistema que é AutoCAD. Então na época estava aquela transição de papel para computador, né? Isso no começo dos anos 2000 ali. E fui fazer um curso de informática e, que nem eu estava te falando antes, o meu professor, ele acabou infelizmente tendo um acidente e faleceu. Eu tinha 14 anos e essa escola em Francisco Beltrão, o proprietário pediu que eu ensinasse ele, porque o professor falava muito bem de mim, eu já estava bem avançado no curso. E eu dei uma aula para o dono da escola e falou, você tem uma didática legal, eu vou transferir você aqui para os alunos. Então meus alunos, eu com 14 anos, já enfrentava uma turma assim, de engenheiro com 50 anos, arquiteto formado, a minha turma era essa. E eles gostaram de mim, eu comecei a fazer projeto para eles, né? Então com 14 anos eu comecei a fazer projeto já, e estrutural, hidráulico, elétrico, enfim, já comecei na área. Bom, lá você tinha toda a sua rede de contatos, lá você tinha os seus clientes, ainda você muito jovem. E o que foi determinante para que você trocasse o sudoeste do Paraná por Cascavel? Aí eu vim, na verdade, tentar fazer engenharia na Noeste, né? E nisso eu acabei ingressando no curso de arquitetura. E engenharia fiquei em segunda chamada e aquele ano ninguém desistiu. Eu achei que ia fazer engenharia e acabei fazendo arquitetura. Me apaixonei pela arquitetura porque assim, já tinha um conhecimento técnico muito bom, já estava com quase 4 anos fazendo projeto, já com engenheiros renomados lá da região. Então eu peguei muita prática com o projeto. E a arquitetura era um pouco diferente da engenharia e me encantei na arquitetura, que a arquitetura ela te ensina realmente a projetar, né? Engenharia vai na parte técnica, os dois juntos, então casa muito bem ali. E Cascavel era uma cidade, todo mundo falava e assim, entre ir para Curitiba e Cascavel, meus pais, não, vamos ficar mais perto, né? Aqui tinha alguns parentes, conhecidos, então a gente acabou ficando... E a dona Raquel apareceu lá ou apareceu aqui? Foi aqui, ela é de Corbélia, né? Ah, corbeliense, tá certo. Bom, e aí dali a pouco aparece a empresa, a Schneider e Costa. Dali a pouco ou bem depois? Como é que foi isso? Demorou um pouquinho, né? Eu quando eu vim para cá, então assim, já eu comecei a fazer projeto, né? E na época Cascavel estava começando ali, 2009, ali estourou muito lançamento imobiliário. E eu montei um escritório aqui e nessa época eu trabalhava com 3D, então tu pega os lançamentos imobiliários de Cascavel de 2009, 10, 11 até 2012, quando eu parei de fazer isso,
a maior parte dos catálogos atrás tem meu nome, assim, que eu fazia praticamente todos os consultores de Cascavel, aí eu trabalhava com eles fazendo os lançamentos. Todos os lançamentos imobiliários de prédio, de grande porte, foi esses 4 anos teve um boom aqui, né? Teve um período de verticalização muito forte, não é? Eu me recordo Isso. da construtora Cima, Formato, JL, Saraiva, né? foi meu Saraiva, não é? E você já imaginava que algum dia você ia ser concorrente dessa gente grande aí? Então, tecnologia é isso, né? Então, assim, hoje a gente está entrando no IA, eu fico incentivando meus funcionários lá a fazer render no IA, fazer tudo, projeto, mapear, obra. E na época eu ganhava muito bem, tinha uma clientela muito boa com isso, não só imobiliário, mas móveis também, tá? Então eu trabalhava nos 2 setores ali, fazendo catálogo, fazendo lançamento, projetos também. Só que começou a ficar muito, o software vão avançando e eu era sozinho no mercado, e daí começou a vir. Então, para mim renderizar uma imagem num prédio, eu tinha lá 10 computadores enfileirados, eu tinha 8, 9 funcionários fazendo os bloquinhos. Eu preciso fazer essa xícara aqui. Hoje você acha na internet 1 milhão de xícaras para baixar, mas na época você tinha que desenhar o carro que o cara queria que colocasse na garagem, sabe? Então era um trabalho, e aí cobrava mais caro para isso, né? Então, hoje... O AutoCAD então ficou na pré-história da engenharia. Não, é a base. Ou ele foi se atualizando? Vamos falar assim, a base de tudo, né? Assim, é a base, né? Tudo que foi surgindo foi partiu dele. Muita coisa AutoCAD, partiu dele. Né? E você conheceu o algoritmo lá atrás, né? Você tinha a condição de assimilar melhor essa evolução da espécie, né? Mas a gente tem que sempre estar aprendendo, né? Hoje eu devo ter aí pelo menos uns 10 aplicativos de IA que eu uso já para tentar. Então a gente sempre tá estudando. E como é que é esse negócio de ter a esposa como sócia? Trabalhar junto com a companheira. Como é que funciona isso? É muito bom, assim, eu vou falar assim, primeiro agradecer que ela acreditou em mim, né? Então a gente eu comecei a fazer obras nesse período que foi... eu tive um breve momento ali que eu mexi com indústria também de imóveis, né? E eu comecei a fazer obras, né? Para vender, casinha para vender mesmo, né? E a Raquel, agrônoma, a gente se conheceu e em determinado momento ela veio para agregar, né? A gente juntou um pouquinho de dinheiro que ela tinha com minha experiência, e a gente vendeu aquelas primeiras casas que eu fiz, e a gente daí começou realmente, de fato, a consultora Schneider Costa, né? Eu comecei a fazer umas casas, depois dessas casas que eu montei de fato a construtora. Quando você fala casinha, quantos metros? Casa, essas que tu pegava um lote e dividia no meio. Minha casa, minha vida, né? 2013, 14, foi nessa época ali, né? Quer dizer, você começou ali no chão de farca mesmo, né? Começou de forma modesta, do tamanho que era a empresa na época, e foi expandindo. Isso. E eu sei que teve um determinado mês, esse ano, outubro, que houve uma entrega grande de metros quadrados da Schneider Costa. Foi o melhor mês da empresa na sua história? Eu não sei. Por metragem, acredito que foi um dos que eu mais entreguei, né? Eu estava até comentando, assim, a gente teve na inauguração do supermercado Pulpo lá em Cafelândia. Então, nesse mesmo mês, eu entreguei mais de 25 mil metros de obra, somando o mercado e 2 obras de grande porte de logística. A gente tem, hoje eu tenho assinado com RT, entregue hoje no meu portfólio, que eu fiz projeto, assinei, entreguei, construí obra, praticamente 800 mil metros quadrados de obra. Tá, isso é o que eu consegui já criar, desenvolver e ver isso tudo pronto. E né? O que está escrito lá nos tapumes da empresa? Em obras sempre. Em né? obras sempre. Que assim seja, né, Raquel? Em obras sempre. Bom, você tem um desafio imenso aí agora com parceiros, como é o caso do Zancanaro, você pode até citar os demais, não é? Que é esse condomínio de galpões industriais, não é? Dá para a gente entender melhor o que é o parque? Então, assim, a gente está só um pouquinho antes disso, assim, para mim pontuar. Então, faz 5 anos agora que a gente adquiriu uma indústria de pré-moldados. E eu vejo que o Cascavel, eu recebo orçamento e recebia todo mês de gente, o Mercado Livre quer fazer uma locação, a Shopee, Ambev e por aí vai. E todos esses... Mercado Livre, né? Você citou já, né? e todos esses clientes que vinham para fazer orçamento comigo, eles estavam acostumados com um estilo de barracão aqui em Cascavel. Então aqui todo mundo, vou fazer um barracão barato. Vou fazer um produto
com metragem grande, mas vou fechar de telha do lado. Eu não vou fazer a parte do bombeiro com sprinkler, sabe? Então, e isso a gente foi estudando, esse setor de logística, e a gente percebeu que essas grandes empresas, elas preferem estar onde? Dentro de condomínio, com segurança, dividindo o custo com mais pessoas dessa parte de segurança. Ela precisa ampliar, fica mais fácil. Então, é toda uma dinâmica que leva essas grandes empresas para um condomínio, tá? Então, aí surgiu a ideia de fazer o Trade Park. Eu estava na disputa para fazer um projeto num lote, e o Casagrande estava comprando esse lote para montar uma fábrica para ele. E a gente acabou se conhecendo e conversando, e o Casagrande ele tem um Trade Park em Camboriú, tá? Até a gente conversou, talvez daqui a pouco todo mundo junto falando sobre esse empreendimento aqui também, né? E a gente foi agregando parceiros, né? Que, né, foi o caso do Zancanaro, que tem expertise agora de toda a parte rodoviária, pluvial, fazer loteamento. E a gente está lá em obra acelerada. A gente quer começar as vendas do condomínio com toda a parte de infraestrutura pronta. Que localização, geralmente Neto? fica na saída da rodovia 369, a 1,5 km do Trevo Cataratas. Inclusive a gente está fazendo nesse momento, quem passar lá na região, está fazendo um trevo exclusivo para o acesso do condomínio. A gente está investindo lá num trevo para fazer o acesso do condomínio. Bom, eu estou conversando aqui no Pitocast com o Nato Schneider Costa. Não, a Raquel que é Schneider, né? Mas a empresa é Schneider e Costa. E a gente está falando exatamente desse ponto convergente de Cascavel, que é um entroncamento ferroviário logo na sequência, né? Se seguirem os projetos, mas agora com essas duplicações das vias. Saiu o lote 5, vocês estão a par, a gente tem falado muito a respeito. Saiu a licitação do lote 4, 369 vai ser inteiramente duplicada entre Cascavel e Campo Mourão, são 170 quilômetros. De alguma forma, também essa obra vigorosa contribui para aquela localização em que você estabeleceu o condomínio, né, Nato? Importante isso. Não acho que a rodovia acompanhar esse processo todo é importante. A gente tem... Cascavel já tá virando uma cidade que assim, você tem uma região sul, uma região norte, você tem uma chegada. Então hoje a escolha do terreno basicamente se deu por 2 motivos. População está perto, então assim, não adianta eu fazer um condomínio que a gente sabe já que vai ter lá quase 3 mil funcionários trabalhando, por experiência de outros. Então você coloca uma média por metro quadrado e ter que levar 3 mil pessoas num raio de, sei lá, 10 quilômetros da cidade. Então a gente atravessou a BR-369, você tem 150 mil habitantes praticamente na região norte de Cascavel. Então eu estou dentro da cidade. Tem RH ali para essas empresas absorverem. Então é o principal motivo da localização. E o outro, assim, a gente tem duas situações em Cascavel hoje. Região sul, perto do Mascarelo, daquela região toda Quem chega do sul, então tem as transportadoras que têm o know-how da região sul. Eles estão mais naquela região. E aqui eu estou no entroncamento na 369 de São Paulo e Curitiba. Então quando a gente entra nesse mercado de grandes players, então você vê muito produto de São Paulo e muito produto de Curitiba. E essa facilidade de chegar no condomínio sem precisar atravessar a cidade é uma diferença grande para esses empresários. Porque, assim, se chegar hoje em Cascavel e você ter que atravessar Cascavel para ir para um lado, depois atravessar de volta para outro, com carretas e carretas de produto, todo dia repetindo isso. Então as grandes transportadoras elas chegam, elas engatam um que está carregado e deixam o outro para descarregar e já parte. Então essa 1 hora, às vezes, para atravessar uma cidade faz diferença. Então a gente está na chegada de São Paulo, chegada de Curitiba. Bom, Nato, você fez a obra do Mercado Livre, não foi? A gente está entregando agora uma obra para um investidor que foi alocado para o Mercado Livre. Isso, indiretamente isso. Você acha que a chegada de um grande player internacional como o Mercado Livre, com estrutura própria dentro de Cascavel, é uma sinalização de que está consolidado aqui um centro logístico relevante e que isso, de alguma forma, vai influenciar lá no seu empreendimento dos condomínios? É isso mesmo? Consolidou Cascavel como a referência georreferenciada no oeste do Paraná? Cascavel, ela e só a própria população que tem. Você imagina a demanda hoje online
Acho que você mora num apartamento ou num condomínio, você vê o dia inteiro chegando produto. Chegando o pacote, né? E isso tem Nas que sair de algum lugar, é. chegar em algum lugar, tem que armazenar em algum lugar. Então, assim, Cascavel tá engatinhando ainda nessa área de logística. Eu anunciei para uma imobiliária de grande porte, que eu conheci através da Ambev, esse pessoal de Curitiba, São Paulo, o tempo todo me ligando. Já está pronto? Como é que está? Já está disponível para locação? Então, assim, tem muita área ainda de logística, está engatinhando. Tá? E quando você passa a atuar nessa área de obras mais abrangentes, de alguma forma você mitiga esse processo, esse problema do RH? Digamos assim, você colocar tijolo por tijolo pede mais mão de obra, na verdade. Você está saindo dessa área, Nato, e vai para uma área em que demanda menos recursos humanos? Eu acredito muito assim que, como eu te falei, tem a evolução lá do software, né, que a gente começou no AutoCAD, foi para o 3D, hoje está com IA. Essa evolução na construção civil, ela é mais demorada um pouco. Mas eu acredito que, assim, eu peguei todo o recurso da minha empresa possível, tanto humano quanto psicológico, quanto, assim, o que a gente podia. A gente está pensando hoje no pré-moldado, no pré-fabricado, em diminuir o canteiro de obra. Então, assim, porque hoje quando você vai fazer uma obra, é muito moroso alguns serviços, a gente está com alguns sistemas muito antigos ainda. Então eu acredito sim que a gente está chegando agora, está extrapolando essa ideia de que pré-moldado é para fazer barracão só. Então, eu fiz, por exemplo, para a rede de farmácia São João, a gente fez no Paraná, no período de 4 anos, a gente fez 72 lojas para eles. 72 farmácias. E agora eu tive lá semana passada, numa convenção deles no Beira Rio. Eles alugaram o Beira Rio para fazer a convenção. O estádio em Porto Alegre? Beira Rio. Só gerente, tinha 3.000 gerentes da rede. Então eles estão com 28 mil funcionários. E daqui a pouco chamam você de novo, né? Você consegue chamaram, atender? Consegue eles me atender? chamaram lá como convidado VIP, fiquei honrado, o seu Pedro, o Laércio. E o Laércio já me avisou que a partir de semana que vem vão estar retomando o Paraná. Infelizmente eles tiveram aquela enchente, perderam mais de 100 lojas no Rio Grande do Sul. Imagina tiveram isso. que reconstruir. Então assim, eu comecei a fazer pré-moldado para atender a São João. Já estava fazendo alguns mercados, Supermercado Pulpo, Boniati, e me encantei. Então quando a gente adquiriu a fábrica de pré-moldado, então, eu acredito que a construção ela vai evoluir muito rápido para entregar aquele Lego, em montar. E acho assim, a qualidade das formas numa empresa, a qualidade do projeto, aí vem a visão de arquiteto, você incorporar uma visão diferente no pré-moldado. O pré-moldado não precisa ficar limitado a fazer caixinhas, entendeu? Então a gente tem feito pré-moldados justamente com arquitetura junto. Permite sabe? um design mais descolado, mais arrojado, se for o caso. Isso, eu não sei se você lembra, mas foi feita uma matéria ali onde é a Force One Academia. É verdade, nós fizemos ali a reportagem do condomínio que você fez ali. Né? Pouca gente percebe que é um pré-moldado aquilo. É verdade. Vamos dar a localização certinho para o pessoal ver? Na rua Recife, né? Na rua Recife. Pertinho ali do... Perto do Paiolo, restaurante ali, né? Exatamente. Ali, exatamente. Você subindo a Recife. Bom, até você dizia, a gente já indo aqui para os finalmente da nossa conversa, você dizia que mudou um pouco isso de sala comercial, tá indo para outros segmentos. Antes, sala comercial era muito para comércio e para loja, né? Mas a concorrência das plataformas com o comércio físico estabelecido, pagando aluguel, é cruel, é difícil, né? E a gente tem notado isso. Quem são hoje os clientes de salas comerciais? Eu falo que a sala comercial, assim, ela entrou em concorrência às lojas, né? De fato, a loja de imóveis, a loja de roupa, essas comércio que a gente conhece, tradicional, né? Esse comércio entrou muito em concorrência com o varejo online, né? Então, aí eu estou indo para essa área de logística, justamente para atender isso, e as salas, elas estão se voltando mais para serviço. Então tu vê que o pessoal fala, tem muita sala vazia. Tem, porque não tem estacionamento. Então a gente está com um projeto agora na Souza Naves, quase no final da Souza Naves, tem 38 vagas de estacionamento na frente das salas. Esse que eu fiz na Recife tem mais de 70 vagas. Subterrâneo, então, assim, uma parte, né? A maior parte. Embaixo da academia, foi isso, né? Tem muitas na frente. Então, assim, hoje o que faz sentido para salas comerciais é o serviço, gente. Então, assim, se tu tiver serviço a gente está colocando aqui academia,
está colocando clínicas. Tudo que presta serviço hoje é o principal público das salas comerciais. Perfeito. A loja, de fato, são algumas que resistem, tá? E com a abertura do shopping também levou muita gente para dentro do shopping, né? Então, assim, realmente as salas precisam de estacionamento porque cada vez tem mais cliente de serviço. O que você vislumbra aí para o mercado da construção civil nos próximos meses ou anos? Qual que é a leitura que você faz desse mercado? A gente está passando por um ano e meio difícil já, tá, no mercado civil. A taxa de juros está muito alta, mas em compensação o imóvel está barato. Então a gente que está na linha de frente, assim, de fazer prédio, fazer empreendimentos. Você diz o terreno? O terreno, o apartamento hoje está barato ainda, porque o custo da construtora é muito alto. Então, assim, está se vendendo barato hoje ainda porque o juro está alto, as condições estão adversas para vender. Então a gente acaba vendendo um pouco mais em conta. A hora que melhorar um pouco a economia, que o juro baixa um pouco, que acelera essa situação de você comprar pagando a longo prazo de novo. Hoje se faz muita venda à vista, muita venda pegando carro, às vezes, essas coisas. Então esse mercado nosso, ele vai dar um salto de preço muito grande. Então a minha visão é assim, agora é momento de fazer estoque, vende algumas coisas, mas vai guardando. O momento que melhora, porque o Cascavel está chegando muita gente, a gente está com uma previsão de 500 mil habitantes. Então, assim, não tem como não vender. A condição está adversa agora. Melhorou um pouquinho, o preço vai subir, as coisas vão... Então, o mercado é assim, né? Não tem muito que... E o Pupo já te chamou para mega loja dele lá nas margens da rodovia, lá na região sul? Isso, como é que está a conversa? Eu vou contar essa história, né? O terreno de um cliente meu, do seu Wilson, né? E o seu Wilson me procurou para trazer até uma rede de fora. Eu falei, não, seu Wilson, vamos conversar com o Lucimar. Eu falei, o Pupo está expandindo, acho que vale a pena. E eu juntei os dois e graças a Deus a obra já está iniciando. Então, como eu te falei, eu mudei um pouco o foco, né? Todas as outras obras do mercado do Pupo eu entreguei elas completas. Essa a gente provavelmente vai trabalhar somente no pré-moldado e metálica. E qual é a metragem dessa loja? É grande, né? Ela vai dar uns 11 mil metros. O projeto é assinado pelo nosso escritório, eu estou fazendo o projeto, né? Tem 11 mil metros, se eu não me engano, total. Então, estão vendo aí. Você viu aí, né, Raquel? O guri lá com 12, 13 anos que já fazia negócio em sala de aula, reuniu 2 grandes empresários, né? E ali já deu o brick, né? É isso aí. Tem que gostar, né? Eu acho assim como última pergunta, Nato. Fala um pouquinho dessa sua paixão pela arquitetura, pela engenharia. O que te move? E como é que você consegue abarcar tantos desafios ao mesmo tempo? Como é que você trabalha a sua agenda, no fim das contas? Não é fácil, mas eu vou falar assim, eu costumo falar para a Raquel e falo para a Jéssica também, que agora eu montei o escritório de arquitetura junto da consultora, separado, CNPJ, os funcionários, tudo, né? O que me move é ver as coisas prontas. Eu brinco assim, que se eu tivesse a oportunidade de executar todos os projetos que eu executei, sem precisar de fato, às vezes, ter tantos funcionários, ter tudo isso, então assim, é um desafio muito grande você lidar com pessoas. Mas o que eu mais gosto de fazer, se eu falo assim, o que eu adoro fazer é projetar. Então eu não abro mão de projetar minhas obras, eu não abro mão de dar palpite, eu sento, eu rabisco, eu faço. Isso é o que eu realmente me incentiva a continuar e fazer. Porque você ser empresário, o desafio é muito grande. Você lidar com o governo, lidar com o imposto, e a gente não tem um treinamento para ser empresário. Você vai aprendendo todo dia. Mas o que me move mesmo é projeto. O que eu adoro fazer é projeto, e é o que eu gosto, juntar pessoas, fazer projeto, trazer soluções, pensar um pouco à frente. Então, tipo assim, condomínio de logística em Cascavel é o primeiro. Fazer salas com bolsão de estacionamento. A gente tem incentivado muitos clientes a fazer isso. Mas você foi praticamente pioneiro nessa. Você percebeu isso primeiro, não é? Não, tinha alguns, né? Mas então você aperfeiçou esses projetos, não é? A gente tem levado sorte de chegar com os clientes bons também, que querem fazer, né? Então é um desafio muito grande, assim, E eu já cansei, eu vou falar assim, já perdi muito negócio, por ser sincero também, falar, olha, aqui não adianta, você vai fazer uma sala, não vai alocar. Não, tira da cabeça. Você fala isso pro cliente. Nem que perca o projeto.
Eu acho que... Mas eu perco o projeto, mas ganho cliente. É. Eu já cansei, né? A Raquel está aqui, ela sabe. Às vezes ela fala, mas eu falo, mas não vale a pena fazer. Porque se você vai incentivar alguém a fazer um projeto só pelo teu faturamento, então eu realmente, minha paixão é projetar. Se o cliente não vai bem, você também não vai, né? Não, então a tua franqueza nesse ponto é muito importante. Né? Eu gosto de... Eu não faço nenhum orçamento na construtora se eu não for ver o terreno. Porque quando você vai ver o terreno, você entende, sem conversar com o cliente. Porque assim, não é 3 orçamentos, eu não acredito nisso. Eu acredito em você conversar com o cliente, você entender a dificuldade dele. E o cliente entender o que você quer desenhar para ele. Isso. Não é? A sua solução apresentada. Essa é a lógica aí do... Ótimo. Natuane Costa, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Passo para as suas considerações finais. Eu acho que agradecer o Jairo, o jornal, a gente já é parceiro já há uns 4 anos. Faz 5. alguns anos, já que você está aguentando o Reginaldo, ele faz alguns anos. Isso. E falar assim, a oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal, quem vai escutar, vai pegar alguns trechos. Eu acho que conhecimento é sempre bom a gente estar transmitindo e mostrar para as pessoas realmente esse foco da construtora, essa mudança que a gente está tendo de sair da obra convencional, entrar no pré-moldado, investindo num parque industrial. A gente está hoje no Guarujá com 33 mil metros, nossa indústria, já. Então, assim, tem muita gente envolvida no nosso processo. A gente tem, assim, funcionários em diversas obras, em várias cidades. E isso é muito gratificante. E ainda eu vou falar por mim, eu sou muito novo ainda, acho que eu tenho muito chão aí, estou com 38, então tenho chão pra caramba ainda, quero fazer muita coisa bacana e sempre um pouquinho à frente, como eu te falei, né? Pensando e agradecer o convite e tudo, né? Acho que isso aí é... 38 tem mais meio século ainda de trabalho pela frente. Vamos lá. Tomara, né? Quem não entende o trabalho como um problema, né? Como nós entendemos o trabalho como uma solução, está ótimo. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de sermos recebidos pela Raquel e pelo Nato lá na empresa, conhecemos, organizamos lá um café com pitoco, né? Levamos alguns empresários lá. Foi muito bacana essa experiência. Gente, eu quero agradecer a companhia de vocês, desejar saúde para todos e a gente volta a conversar aqui nesse mesmo espaço muito em breve. Obrigado e até mais.